O Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o advogado Arthur Dutra, ele que é vice-presidente da comissão da OAB que discute o plano diretor. E a gente vai falar sobre o processo do Hotel Reis Magos. Doutor Arthur, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite especial para o nosso telespectador do Band Cidade. Doutor Arthur, processo de tombamento ou não do Hotel Reis Magos. O senhor integra a comissão da OAB, que acompanha e atua na discussão do plano diretor. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão especificamente do Hotel Reis Magos? Bom, eu vou passar um panorama geral de como está essa discussão para o telespectador entender qual é o status que nós estamos. Existem 3 esferas administrativas que foram chamadas, que foram provocadas por uma única entidade para fazer o tombamento do prédio, né, do que restou do Hotel Reis Magos. A esfera federal, a esfera municipal e a esfera estadual. Dessas 3, 2 já esgotaram o assunto de maneira negativa, ou seja, indeferiram o tombamento, que foram a federal, através do IFAM, e a municipal, através do Conselho Municipal de Cultura, enfim, da Secretaria de Cultura também não avançou, foi indeferido e encerrou o assunto. O que ainda está pendente é a discussão na esfera estadual. Já houve, porém, uma manifestação do Conselho Estadual de Cultura, por uma votação esmagadora, 9-1, pelo indeferimento do tombamento, e agora esse processo ele vai ser remetido para o secretário estadual da Educação, que vai ter a palavra final, né? Historicamente, todas as decisões do Conselho de Cultura foram acatadas pelo secretário estadual de Educação, porque trata-se de um conselho de uma composição muito requisitada, muito qualificada, de cidadãos qualificados, magistrados, poetas, militantes da cultura, e nunca aconteceu de haver uma divergência entre o que o Conselho definiu e o que foi decidido pelo secretário estadual de Cultura. Além dessa esfera estadual, temos ainda a discussão no âmbito judicial. Houve a tentativa por parte da Procuradoria do Estado e do IFAM de fazer o tombamento judicial. Isso foi indeferido no Tribunal Regional da 5ª Região e também é uma discussão que já morreu, né? Já foi encerrada. Então, temos hoje apenas a discussão no âmbito estadual, que é o que está faltando resolver para que o destino daquela construção, daquele prédio, seja selado de uma vez por todas. Agora, doutor Arthur, o senhor faz parte da comissão que discute o plano diretor e aquele espaço, a Praia do Meio, a Praia dos Artistas, é uma área muito nobre da capital que está abandonada. É porque para sobre ela uma insegurança jurídica muito grande. Você vê que tem essas tentativas de tombamento que já causam insegurança, você imobiliza um patrimônio, porque quando alguém requer o tombamento de uma construção, imediatamente ele já fica impossibilitado de ser mexido, mesmo que o processo dure muitos anos. E a outra é a discussão sobre o plano diretor, que também pode fazer modificações naquela área, que você vai poder usar de forma tal qual qualquer terreno naquela área. Então, ainda há um ambiente de insegurança que inviabiliza que se avance com qualquer tipo de projeto para aquela área até que haja definição. No que toca ao Hotel Reis Magos, o processo de tombamento e a área, de maneira geral, a revisão do plano diretor. Doutor Arthur, no caso específico do Hotel Reis Magos, quem passa por lá, quem vê, sabe que aquele hotel está acabado. Se a gente pensasse numa possibilidade de tombamento, quem iria recuperar aquele prédio? Porque ele está acabado, está servindo, inclusive, de entreposto de droga e de bandidos. Exato. Hoje existe um laudo de engenharia civil dentro dos processos de tombamento que indica que para você restaurar aquilo é muito difícil e custaria 10 vezes mais do que qualquer outro tipo de projeto. Então, seria, financeiramente falando, teria que ter um valor muito acima da média para poder justificar o investimento dessa monta. E teria que ser feito, caso houvesse o tombamento, pelo proprietário, inicialmente. Caso ele não possa fazer, teria que ser o ente que tombou, no caso aí, que resta é o Estado. Então, o Estado teria que arcar com os custos de uma reforma, de uma revitalização, o que fosse, na impossibilidade do proprietário fazer qualquer tipo de melhoramento e custa caro, como tem lá no laudo de engenharia dentro do processo de tombamento. No momento que se discute tanto o desenvolvimento sustentável da cidade com o próprio desenvolvimento econômico, é retroagir a gente pensar num tombamento de um equipamento como aquele, doutor Arthur? Na circunstância que está, sim, porque ele se tornou um estorvo naquela região estratégica da cidade. Ele não tem mais viabilidade para você restaurar e as pessoas, de maneira geral, não enxergam o valor, assim, enxergam o valor, sabe que foi uma coisa importante para a cidade naquela época e tudo, mas pela questão arquitetônica as pessoas não têm essa compreensão. Então, se a sociedade não comprar a ideia, não se acompliciar para fazer uma revitalização daquele prédio, né, abraçar aquilo de uma forma efetiva e real e não articulada por movimentos ideologizados, não tem sentido algum. Você está apenas imobilizando um espaço que pode servir para o público
e para melhorar a nossa infraestrutura de turismo, que naquela área está muito deteriorada. Então, eu, particularmente, e aqui é uma opinião bem pessoal, eu acho que o tombamento é uma discussão inviável e, do ponto de vista prático, ela não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai arrastar ainda mais essa discussão, ainda mais num contexto em que o Estado do Rio Grande do Norte, só quem pode tombar hoje seria o Estado do Rio Grande do Norte, não tem recurso de nenhuma espécie para poder fazer uma reforma que custa muito caro. Dentro da discussão do plano diretor, o senhor faz parte de um grupo de trabalho envolvendo a discussão sobre o turismo. Onde é que se entrelaçam os assuntos plano diretor e o desenvolvimento do turismo da cidade? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque dentro do plano diretor você tem prescrições urbanísticas para toda a orla da cidade. E essas prescrições urbanísticas, na avaliação do segmento de turismo, e pelos resultados apresentados ao longo dos 12 anos, elas foram altamente prejudiciais, restritivas, impossibilitaram que Natal tivesse qualquer tipo de equipamento novo para você renovar a nossa infraestrutura de turismo. E é preciso, o turismo precisa tempo de se reinventar. O turista que veio em Natal há 10 anos atrás, ele tem que vir hoje e ver outras coisas novas, diferentes, porque é isso que movimenta a indústria do turismo, é a novidade, é o turista vir movido pelo desejo de vivenciar uma experiência nova, diferente. E isso não foi possível dentro desses 12 anos de plano diretor de 2007, e é por isso que a gente precisa também ter esse olhar com foco numa indústria que é importantíssima para Natal, na nossa vida econômica, que é o turismo, e que tem aí apresentado robustas razões para que a gente mude o nosso plano diretor. A gente pode pensar em mudanças, por exemplo, em áreas estratégicas, como Via Costeira, Praia do Meio, Praia dos Artistas? Sim, a Via Costeira, aliás, é um item, eu tenho chamado a atenção para a Via Costeira, ela tem uma configuração jurídica um pouco mais complicada e que precisa de um arranjo político, jurídico, para poder revitalizar, mas a gente precisa trazer aquela área de volta para a cidade. Hoje ela está isolada de tudo. Ela é apenas uma linha de passagem da Zona Sul para a Zona Leste e vice-versa, e o Estado do Natal simplesmente não vive aquele ambiente. Ele não frequenta, nem para ir para a praia, nem para utilizar aqueles espaços. É uma área que está somente hotéis antigos, que estão lá há muitos anos, e só para turistas que têm um alto poder aquisitivo, de hotéis 4, 5 estrelas. E o Estado do Natal está impossibilitado. Então, a gente precisa também, nesse processo de revisão do plano diretor, dar um novo gás para a Via Costeira e na orla como um todo, porque é o nosso maior patrimônio, é a orla. Ponta Negra até a Ridinha. E se a gente não conseguir fazer um esforço nesse momento, em que está todo mundo pensando na cidade, dentro da revisão do plano diretor, teremos uma oportunidade perdida e Natal vai passar mais vários anos estagnada e parada no tempo. O senhor que está acompanhando, aliás, o senhor está de dentro dessa discussão. As pessoas estão mais sensíveis a esses pontos, doutor Arthur? Sim, eu cito um exemplo de um morador da Zona Leste, da Praia do Meio, que propôs, em uma das oficinas da Zona Leste, o aumento dos prédios na Praia do Meio. Não um aumento exagerado, espigões na praia, mas que você possa construir mais sem você perder o nosso patrimônio paisagístico, do Mirante ali de cima, na Praia do Meio. Então, foi um próprio morador da região que reconheceu que pode sim conciliar construções, descer da vida a um local com novos prédios, com fachadas ativas, instrumentos urbanísticos contemporâneos, e você não perder o que a gente tem de diferencial, que é o nosso paisagismo, nosso visual. Então, eu vejo que as pessoas têm sim essa sensibilidade e estão, de maneira muito interessante, apresentando isso no processo. Doutor Arthur Dutra, que integra a comissão da OAB que discute o plano diretor. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada, boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 18h50, aqui na tela da Band. E a você, uma ótima noite, um grande final de semana. Até segunda.